E as pessoas vão chegando aos poucos, né? Eu sou Letícia Vasconcelos, eu sou psicóloga do NAP, que é o Núcleo de Apoio Psicopedagógico da Faculdade de Medicina da Bahia, em nome da equipe do NAP e do Mural Digital. E eu quero dar as boas-vindas a todos e todas, né, que se juntaram a nós nessa manhã para esse bate-papo sobre o livro Tchau, de Ricardo Cury. Eu vou pedir que vocês mutem o microfone para não dar tanta interferência. Enquanto a gente estiver fazendo as falas. Estou vendo aqui algumas caras novas, mas também algumas pessoas que já estiveram conosco, né, em outros encontros. Que bom tê-los aqui. Eu gostaria de dedicar, Ricardo, eu acho que está vazando um som aí do seu microfone, se puder. Aí. Alô? Pronto. Bom, eu queria dedicar o nosso encontro de hoje a duas pessoas que são muito importantes, né, para a educação e para a cultura da Bahia, e que infelizmente nos deixaram na semana passada. O professor, apresentador de televisão, poeta, letrista e compositor Jorge Portugal, que fez um importante trabalho de difusão de conhecimento e de cultura, e o também professor, historiador e escritor Jaime Sodré, que escreveu as obras Da Cor da Noite, Manuel Quirino, um herói da raça e classe, a influência da religião afro-brasileira na obra escultória do mestre Didi e da diabolização, a divinização, a criação do senso comum, entre outras importantes contribuições. Realmente são perdas inestimáveis. Né? Essa é a nossa quarta roda de conversa, que acontece no âmbito do projeto Arte como Encontro. Esse projeto é um desdobramento dos projetos A Arte na Formação Médica e a Estante Literária Professor Ronaldo Jacobina, ambos conduzidos pelo Núcleo e pelo Mural Digital. E com a necessidade do distanciamento e a suspensão das atividades presenciais, esse projeto, a Arte como Encontro, ele foi pensado como uma forma de continuarmos fomentando entre os estudantes a ideia de que a arte é um meio privilegiado para elaborarmos sentimentos e experiências, nos ajudando a dar sentido ao mundo e às nossas vidas. Além das rodas, que têm acontecido mensalmente, nós temos a divulgação de pequenos vídeos, nos quais os estudantes, professores, a equipe do NAP e demais colaboradores falam sobre diferentes expressões artísticas e sobre como elas os têm ajudado a lidar, né, com esse momento que nós estamos vivendo. Então, aqueles que não conhecem, eu convido a conhecerem melhor essa ação que está no nosso perfil, @muraldigitalnap no Instagram. Certamente, né, são muitas as funções da arte nas nossas vidas. Para Seu Soares, que é um dos personagens do livro que vamos discutir hoje, abre aspas, a principal função da arte seria de emocionar, pois ela teria o poder de fazer reviver sentimentos no exato momento em que nos atinge por meio dos sentidos. Desde esse ponto de vista, podemos dizer que o livro Tchau é arte, já que sua leitura desperta muitas emoções e nos faz reviver inúmeros sentimentos. Há quem diga também que a função da arte é alcançar a imortalidade, é vencer a morte. E não por acaso tem me vindo recorrentemente à cabeça nos últimos dias o refrão de uma música de Ednardo, que é um cantor e compositor cearense, que diz assim: por que cantar? Parece com não morrer. É igual a não se esquecer que a vida é que tem razão. Nesse sentido, também o livro Tchau cumpre a sua função. Embora pareça paradoxal, é justamente dizendo tchau, ou seja, podendo nos despedir e viver o processo de luto, que aquele ou aquilo que perdemos pode encontrar novas formas, talvez mais serenas, de permanecer nas nossas vidas, não só como falta, mas também como referência, como saudade, como uma lembrança que gostamos de ter. Talvez toda manifestação artística, então, trate da morte, em alguma medida, já que reconhece a finitude da vida, ao mesmo tempo em que se insurge contra ela.
encontrando maneiras de permanecer para além da existência corporal. Por fim, por outro lado, ao falar sobre o seu livro As Intermitências da Morte, o escritor português Saramago diz, abre aspas, terei escrito sobre a morte realmente? No fundo, acho que não. Porque, em primeiro lugar, e isso parece bastante óbvio, escrever sobre a morte, no fundo, é escrever sobre a vida. Porque é desde o ponto de vista da vida que estamos a escrever sobre a morte. O livro que vamos discutir hoje trata de todas essas coisas, a vida, a morte, os encontros e as despedidas. Por isso só já seria um livro de grande interesse para a formação médica. Mais ainda porque ambienta essas reflexões na prática dos cuidados paliativos e no contato cotidiano com a morte pelos profissionais de saúde. E mais ainda se pensarmos no momento em que vivemos, com a ameaça de morte ainda mais palpável e o que é extremamente dramático, com a impossibilidade de nos despedirmos das pessoas queridas e de estar ao lado fisicamente daqueles que ficam, obrigando-nos a criar novas formas de estar perto, principalmente nesses momentos difíceis. Eu conheci o livro Tchau por indicação de um amigo, Renato Nunes, que é também amigo de Ricardo, e eu agradeço a Renato pela indicação e também pela intermediação, que possibilitou o contato com o Ricardo e a sua presença aqui hoje. Ricardo Cury é publicitário e escritor e muito gentilmente topou participar dessa conversa hoje. Obrigada, Ricardo, por ter aceito o nosso convite. E temos também a participação da professora Camila Vasconcelos, advogada, doutora em bioética e professora do eixo ético-humanístico da Faculdade de Medicina da Bahia. Eu agradeço também a Camila pela sua participação, pelo seu apoio sempre entusiasmado às ações do NAC. Nós vamos ouvir os convidados e, em seguida, abriremos para perguntas e comentários. E quem quiser se manifestar, por favor, vá se inscrevendo pelo chat para a gente formar uma ordem de intervenções. Eu vou passar a palavra agora para Ricardo. Eu peço, Ricardo, que você fale um pouco sobre a história, né, narrada no seu livro e também sobre o seu processo de construção dos personagens e do enredo, esse processo de pesquisa que fica tão claro quando a gente faz a leitura do livro. Por favor. Bom dia a todos. Eu fico lisonjeado pelo interesse no livro. É um livro que foi lançado tem mais de um ano, né? Eu lancei ele em maio do ano passado, mas é uma história muito antiga que eu já tinha ela, né, na minha mente e fiquei burilando ela durante muitos anos. E eu fico lisonjeado mais também porque eu sou um autor independente, né? E eu lancei esse livro ano passado via um financiamento coletivo, onde eu atingi ali a minha bolha de amigos e familiares que apostaram, né, no projeto. E agora, um ano e meio quase depois, o livro está atingindo furou a minha bolha, né? E aí está atingindo profissionais da área dos personagens do livro, né? Que no caso a principal, né, uma psicóloga que trabalha com paliação e tudo. Então fico bem lisonjeado por esse interesse do núcleo, né? E a história do livro, a construção dos personagens e a pesquisa, como eu falei, eu, eu vivenciei um pouco algumas das histórias, né? Eu vou até acho que fazer um spoiler, porque não tem como não fazer se alguém não leu o livro que está aqui assistindo. Mas em 2005 aquele começo do livro que está ali escrito, aqueles dois casais que estão viajando de carro, eu estava naquela viagem, né? E tudo aquilo aconteceu como está ali. E houve uma fotografia, houve um menino que se aproximou e pediu a foto.
O ano era 2005, a máquina era digital e não tínhamos uma criança no carro, como no livro tem, que é a Luísa, que é a personagem principal, né? Éramos dois casais, um menino pediu a foto foi feita como está ali, juntou os meninos ali que estavam aglomerados, eles eram irmãos, e o meu amigo que estava com a gente falou, depois a gente manda por e-mail. Foi uma piada que ele fez, porque o local não tinha nem luz elétrica. E ali, em 2005, eu voltei já para Salvador na estrada, que a gente estava de carro, já burilando. E se ele espera essa foto? E por que ele esperaria por essa foto? Então eu fui criando um roteiro, né, para criar uma conexão. E aí entrou a questão dos cuidados paliativos, que foi... quando me perguntam assim, por que eu escolhi esse tema? Tem muitas pessoas me perguntam por que eu escolhi falar da morte. E como você falou, né, Saramago inverte isso. E acho que no livro também tem um trecho que inverte, né, que falar da morte é falar da vida. Quando me perguntam por que eu escolhi esse tema, eu respondo com a mesma pergunta, assim, como não escolher esse tema? Né, eu não, até porque eu não sou psicólogo, eu não sou médico. Então, por que eu escolhi esse tema não sendo psicólogo nem médico? Mas é porque eu sou ser humano. Né? Então, eu acho que esse tema é universal. Esse tema, eu pergunto como, né? Como você não pensa nisso? É uma pergunta que eu faço, devolvendo essa pergunta que me fazem sobre o porquê de ter escrito sobre isso. Então, nesse processo de criação do romance, né, por que ele esperaria essa foto? E como é que ele iria rever essa foto? Se é que ele iria rever? Quais seriam esses processos? Entrou essa questão. Na época, eu nem conhecia esse termo cuidados paliativos. Eu já tinha um interesse na despedida, era uma coisa que, pessoal, eu tenho uma lembrança de um momento no playground do meu prédio e o interfone tocar e a mensagem eram 4 irmãs: subam para vocês se arrumarem para ir para o hospital se despedir de seu pai. Foi essa a informação que elas receberam. Eu tinha 10 anos nessa época. E desde ali eu fiquei com essa coisa da despedida. Como assim, né? Se despedir para sempre? Como é isso? E se arrumar para se despedir, né? Tinha essa coisa também. Então, quando eu comecei a burilar a história, eu falei, bom, ela vai trabalhar com pacientes terminais. Era esse o foco, não era nem trabalhar com cuidados paliativos. E naquele ano de 2005, eu já preenchi essa história. E fui em busca de histórias, de pesquisa, né, de histórias de campo. E a primeira que eu fui foi com uma psicóloga, mãe de uma amiga minha. Nessa primeira entrevista, eu já senti que eu precisaria de muitas entrevistas, que eu precisaria de muita pesquisa, que eu não poderia ser superficial. E então, eu meio que deixei de lado essa história. E fiquei, né, de 2005 até 2016, quando eu fiz o financiamento coletivo e resolvi, de fato, pesquisar e ir atrás de histórias, onde eu tive que entrevistar psicólogos, médicos e amigos meus que eu sabia, que eu tinha conhecimento, que passaram por perdas recentes e impactantes, né? Uma amiga minha que perdeu o marido, um amigo que perdeu a mãe, que perdeu o avô, perdeu o irmão. E aí eu fui, né, buscando essas entrevistas e pegando essas histórias de despedidas, de testemunhas, e fui jogando na história, ali na personagem principal, né? Misturando algumas histórias, mudando gênero, né? Uma amiga minha que perdeu o marido, no livro é um marido que perde a esposa.
para até não ter muita ligação com as pessoas reais. E é por aí. Não sei se respondi a pergunta. Falei tanto aqui. Legal. Bom, Ricardo, obrigada. Você falou sobre essa questão de conversar com as pessoas, né, sobre essas perdas, não só os profissionais, mas pessoas que tinham vivenciado essas perdas, né, desde o lugar de quem perde. Mas, ao mesmo tempo, no livro a gente vê como que há uma grande resistência de falar sobre isso, né? Como é que foi para você, assim, fazer essa escuta? As pessoas tiveram resistência, elas falaram disso com tranquilidade, com abertura. Você pode falar um pouco sobre esse processo? No começo, eu no livro eu coloco, né, que as pessoas que me deram histórias. Mas tem pessoas, eu botei todo mundo que eu pesquisei. Mas tem pessoas que não conseguiram me contar histórias, que se dispuseram a contar, mas que não souberam, não ficaram à vontade para contar. Inclusive alguns profissionais também da área. E também teve o inverso, né? Pessoas muito empolgadas com isso, muitos profissionais empolgados com isso. Eu tive muita dificuldade na questão da oncologia, de técnica, né? Eu percebi que são profissionais que não têm muito tempo, né, disponível para. Eu não tinha muito. Não era fácil eu marcar um horário com esses profissionais. Ainda mais eu ia no contato de amigos, ia buscando pessoas para me ajudar, para você conhece alguém que trabalha com isso, e aí um ia indicando, nem todos eu tinha disponibilidade para me atender. Alguns tinham disponibilidade e essa entrevista não dava em nada. Outros foram o inverso. Teve uma. Algumas foram muito interessantes. Teve uma muito especial que foi no Martagão Gesteira. Né? Eu trabalhava numa agência de propaganda que a gente tinha feito a campanha do Martagão, então tinha essa facilidade no contato com a comunicação do hospital. E através dessa facilidade eu consegui um horário com uma médica responsável pelo setor de oncologia infantil. E foi muito marcante essa conversa, porque eu cheguei e fiquei ali meio que olhando, observando aquelas crianças. É um pouco, né, abala. Você fica abalado ali, dá um nó na garganta e, e também uma sensação de que você sabe aquele cara que vende remédio, que está ali esperando uma brecha para entrar na sala da médica? Eu estava me sentindo meio mal, porque aquelas pessoas estavam ali na sala de espera, esperando para ser chamadas. E eu estava ali para furar essa fila, né, porque eu tinha um horário marcado com a médica, porque eu tinha conseguido e tal. Mas essa médica, a doutora Luciana, ela foi super atenciosa. Ela também, na época, eu contei para ela, estou escrevendo um livro, o livro fala disso, eu preciso de informações, eu preciso de detalhes, eu preciso conhecer coisas técnicas da medicina para ter uma verossimilhança. E ela falou, eu também estou também estou querendo contar minhas histórias, um livro, né, ela também pensava em escrever um livro sobre isso. E ela me contou ótimas histórias, ela entendeu muito o que eu queria. E, e foi muito proveitoso essa conversa com ela, como teve outras conversas que não foram. E teve também uma coisa muito interessante. No meu trabalho, eu tenho um amigo meu que ele estava passando por isso. E ele não estava na minha pesquisa, eu nem pensei em pesquisar com ele. Só que ele estava passando isso com o sogro. Essa despedida, o sogro estava, né, ali nos últimos dias, e ele sempre chegava no trabalho e ele falava alguma coisa.
E uma frase que ele falou, eu captei essa frase dele. E aí pensei, opa, aí tem uma história boa. E aí joguei no livro. Então, essa pesquisa foi meio que fiquei antenado. Durou 2 anos, né, porque não era fácil, como eu falei. Inclusive, não sei se eu estou me alongando na resposta. Se eu tiver, fale. Mas À na vontade. fase. Na fase. Oi? Fique à vontade para falar, Tá. não tem Na problema fase não. final do livro, né, terminando ele, ali onde o personagem ele vai ter, né, tal tipo de câncer. Então eu precisava de um especialista em tal tipo de câncer, porque eu fui num oncologista. Aí o oncologista me disse, não, você precisa de um hematologista. Aí eu fui no hematologista. Aí eu tive que ir indo em pessoas mais especialistas para responder determinadas questões. E eu não conseguia encontrar. Não tinha tempo. Todo mundo que eu tentava, eu fiz um e-mail explicando, contextualizando a história. E esse e-mail tinha 25 perguntas sobre a doença, os sintomas, o tratamento, os efeitos colaterais, e se o tratamento não der certo, qual é o segundo tratamento e os efeitos, e uma série de perguntas que geravam outras perguntas. Isso dava 25 perguntas. E aí eu entrava em contato com os médicos e todos eram muito receptivos. Não, me mande que eu vou responder. Aí eu mandava e não tinha a resposta, né? Nenhum respondeu. E eu tentei, assim, muitos médicos, muitos mesmo, mais de 10. Eu ia, sempre que alguém me dizia que conhecia o meu vizinho que passou por esse processo, ele teve leucemia. Ah, fale com o meu médico. Já falei com ele que você vai mandar e-mail para ele. Mandei um e-mail, ele me respondeu, ah, tá, vou ver aqui. Nunca respondeu. Então eu pensei, falei, vou marcar uma consulta, vou, né, marcar uma consulta com um hematologista e pronto. Aí marquei uma consulta e cheguei, doutora Tamara Carvalho, eu fui para a consulta, ela me perguntou o que é que eu tinha, o que é que eu estava sentindo, o que é que eu falei, não tenho nada. Graças a Deus, eu tenho um livro que eu estou fazendo e eu preciso de respostas e não encontrei ninguém, marquei a consulta para ver se você me atende, se você responde. E ela, enfim, né, pediu para mandar o e-mail para ela com as perguntas e ela foi muito atenciosa, respondeu ao e-mail, respondeu todas as perguntas, depois leu o que eu botei com as respostas dela, né, joguei na história e ela tipo, pedindo um aval de uma médica. Né, eu tinha muito medo de profissionais da área lerem um livro e dizer, não, isso aqui não existe. Então, esse foi o processo de pesquisa. Além do processo de pesquisa do outro personagem, né? Que aí já é outra história da pesca e tal. Sim, exato. Eu até anotei aqui para perguntar também sobre essa questão, né, dessa relação também com o mar, que é um outro ambiente muito presente, né, na obra. Outras questões assim que sua fala me fez refletir aqui. Mas eu acho que a gente pode ouvir um pouco Camila e depois, em seguida, retornar para essas questões e questões que as pessoas venham a fazer também. Pode ser assim? Massa. Pronto. Então, eu vou passar Olá, a Camila. Eu não sim, falei na sua apresentação de que você é sim. escritora também, mas olha, recebi já Que domingo joia! Chegou o aí, pô. livro. Chegou domingo o livro, né, da professora Camila, que acabou de sair, né, Camila? Então, também escritora, que vai falar um pouquinho também de como esses temas, né, têm sido tratados pela bioética, mas também no âmbito da formação médica. Né? Camila, por favor. Sério. Olha, que bom. Olha, eu quero agradecer esse convite, agradecer que eu estou aqui ao lado de pessoas tão preocupadas com questões voltadas à subjetividade, à prática da medicina, ao entendimento da medicina sobre temas tão peculiares. Então, é muito especial.
Agradecer a Ricardo por ter escrito esse livro, Ricardo. Eu postei lá no Instagram e uma grande pesquisadora do assunto de terminalidade, que é de Minas Gerais, comentou dizendo que é uma maravilha esse livro. Então, veja a capilaridade da sua escrita. Eu vi aqui no chat que alguém comentou dizendo, poxa, que bom que esse autor independente nos apresentou, né? Essa escrita, que é um presente. Eu captei algumas coisas de sua fala, eu estava conversando com Letícia sobre isso, esse diálogo, a importância da gente dialogar, né, sobre essa questão. Eu achei tão interessante alguns trechos do que você disse. Tem uma frase sua que é o seguinte: eu já tinha interesse na despedida. Eu acho essa frase tão interessante, tão importante, porque existe, ao mesmo tempo, no ser humano, a gente percebe um pouco isso, o interesse sobre esse assunto, essa despedida, mas, ao mesmo tempo, uma probabilidade de afastamento, né? Como se nós tivéssemos essa vivência do afastamento da dor. E talvez essa ideia de um afastamento tão nítido dialogue com a dificuldade que você teve de ouvir dos médicos algo nesse sentido. E aí eu já vou te apresentar uma realidade que eu noto desde que comecei, desde que botei o pé na sala de aula na Faculdade de Medicina da UFBA, lá no eixo ético-humanístico, em 2008, né? Eu entrei como professora de tirocinista, depois eu fui substituta e hoje eu sou efetiva. E logo no comecinho, eu pude perceber que um dos maiores tabus, assuntos assim, tabus a serem abordados em sala de aula era a tal da morte, né? Essa morte que é uma senhora que vem e rouba pessoas boas de nossa realidade. E a sociedade, ela é inclusive capaz, me corrija se eu estiver errada, ela é capaz de apaziguar o ódio pela morte quando está diante de pessoas que, de alguma maneira, elas desejavam que não estivessem mais no seio da sociedade. A gente tem essa ideia também, né? De morte como parceira ou de morte como inimiga. O que é equivocado, né? Porque todos temos a nossa dignidade, os direitos humanos, e a gente não pode valorar pessoas tendo em vista as suas condutas na sociedade. Mas há um afastamento, isso eu percebi. Desde o estudante de medicina, o médico que se forma, ele busca se afastar dos momentos de despedida. Uma coisa que a gente ensina muito lá no eixo ético-humanístico é que o exercício da medicina, ele implica no cuidado ao ser humano. Isso não significa no cuidado a qualquer custo, a ponto, inclusive, de afastar algo que faz parte da humanidade, que é o momento de terminarmos, né? Que é a chamada morte. Então, é importante a gente perceber que o momento da morte, da terminalidade, como a bioética coloca, é ainda um momento precioso no cuidado da pessoa, porque só assim a gente valoriza também aquilo que a gente chama dos cuidados paliativos. Os cuidados paliativos, durante um bom tempo, na prática da medicina, foram tidos como um campo relegado, como um campo daquelas pessoas que, diante de um paciente que não se tinha mais o que fazer. Quando, na verdade, hoje é um dos campos mais valorizados, porque se descobriu justamente que é quando nós mais podemos fazer. Então, assim, o ato de exercício da medicina não pode ser tido apenas numa perspectiva de restauração de contexto anterior, mas também pode ser de compreensão e resiliência do que temos hoje e construção da melhor qualidade de vida quando ainda há vida, porque há vida, né? Esse gerúndio aí é meio complicado. Paciente terminal, ou seja, aquele que está terminando, ele não terminou, né? A morte, ela não tem algo necessariamente no gerúndio, ela acontece, ponto. A morte biológica. Mas se a gente for pensar na morte social, a gente pode ter, inclusive, pacientes que não têm nenhum diagnóstico de doença terminal, mas a sociedade, ela tende a invisibilizar pessoas. E é por isso que a gente também trabalha a morte social. Então, assim, mas focando nessa proposta de hoje, falando sobre terminalidade, no sentido biológico, a gente vai falar de cuidados paliativos e tal, então a gente vai pensar o seguinte: temos pessoas que estão enfrentando uma realidade que os médicos precisam entender que eles têm que se deparar com isso, né? Teve um aluno que me disse assim: professora, a senhora me desculpe, mas quando eu resolvi estudar medicina, eu botei na minha cabeça que eu queria salvar pessoas. Não vejo muita necessidade da gente ficar discutindo assim morte tanto. Eu falei, poxa, e o que você imagina que existe no decurso da vida de uma pessoa? O que é esta pessoa, né? Esse paciente que está diante de você.
E a gente vai pensar nas fases da nossa existência. E a nossa existência também tem aquela fase que é a da chegada da não existência. Então, você tem a existência e a inexistência. Mas, mesmo assim, a gente continua, né? A gente tem a nossa perspectiva psicológica, a gente tem os familiares, a gente tem aquilo que nos circunda, chamado medo também, que é muito grande em relação aos médicos. Isso é tão sério, Ricardo, que tem uma sigla em medicina, que eu não sei se você já ouviu falar, DPP. Não sei se vocês aí vão descobrir o que significa. Quando o médico, é muito habitual, infelizmente, quando o médico está diante de um paciente que a qualquer momento pode chegar no seu momento de morte, ele tenta adiar ao máximo, e ele diz, no meu plantão ninguém morre. Então, DPP é deixa para o próximo plantonista. Você vê como isso é como se fosse algo que entrou numa cultura de ação, de conduta, que é uma mistura de conduta, mas de ação e de inação, né, de omissão, entrou no meio justamente pela presença veemente desse medo, que é assistir à morte de um paciente. Então, isso pode ser encarado como falibilidade, né, aquele médico que não conseguiu manter o paciente vivo, e isso é muito importante discutir entre os nossos estudantes, porque isso não significa que ele falhou. Isso não significa que ele não é um bom médico, porque esse paciente veio a óbito. Isso significa que ele compreendeu que a vida humana tem fases, inclusive a sua fase de terminar. E ele, enquanto um bom médico, vai fazer justamente um diálogo com todas essas etapas. E o melhor diálogo, e o mais difícil, é o diálogo do término, né? E que você tem o próprio paciente que tem medo do inesperado, independentemente de nossa religião. Claro que a gente tem algumas religiões que facilitam um pouco a digestão desse momento final, mas, em geral, todos nós estamos diante do desconhecido. Eu vejo assim, eu me lembro, enquanto criança, uma das coisas que mais me assustava era o desconhecido, e aí já dialogando com a personagem do seu livro. Então, eu sempre tive medo do fundo do mar, porque eu não sei o que tem lá. Nunca gostei de entrar em rios que eu não enxergava o fundo. O escuro. Então, tudo aquilo que parece que nós não estamos tateando com controle e segurança, gera uma vontade de afastamento, né? Então, esse assunto, ele é bem delicado, mas ele também é muito bonito. Eu me lembro que, em alguns semestres passados, não sei por que a gente deixou, depois eu vou conversar aí com o NAP para me ajudar, para a gente fazer voltar esse assunto no eixo ético-humanístico, porque nós tínhamos um livro também muito bacana de Ginette Rimbaud, que falava sobre a criança e a morte. E aí vai ser interessante a gente trazer o seu livro também, Ricardo, para o nosso curso aqui, para os estudantes de medicina poderem ler, né? Então, até mesmo no livro de Ginette Rimbaud, ela trazia algumas falas das crianças sobre aquilo que ela não estava conseguindo entender, porque existe um tabu, e o tabu gera o silêncio, e a gente precisa calar o silêncio e dar voz, né? Veja que metáfora a gente pode fazer aí. Então, assim, a família fica ao redor, ninguém diz à criança que ela está morrendo, ela não entende o que está acontecendo, aquilo é um contrassenso em relação ao que a gente constrói na sociedade como nascer, a gente aprende desde a cadeira de biologia na escola, né? Nasceu, cresceu, reproduziu-se, e morreu. Então, é algo que a gente vai num fluxo, e quando uma criança morre, esse fluxo ele é rompido, e é muito difícil esse enfrentamento mesmo. Só para, eu não sei se como é que está meu tempo também, eu me recordo de uma fala de uma enfermeira, em que ela me dizia assim, Camila, estar com crianças que morrem não é fácil. E estar com crianças que sofrem muito antes de morrer é mais difícil ainda. E ela contou o caso de uma paciente que tinha câncer nos ossos, e o câncer nos ossos dói muito, muito mesmo. E essa criança pedia, né? As crianças chamam muito de tio, tia, né? Ela dizia, tia, faz parar de doer, faz parar de doer. E ela não tinha mais como fazer parar de doer, porque existe um limiar do uso da analgesia, isso é discutido em bioética, inclusive, porque é um momento em que, se você passa muito do limite, aquilo pode induzir a um evento morte. E a nossa sociedade, como está despreparada a respeito desse assunto e não conversa sobre isso, prefere assistir a um sofrimento de uma criança a ter depois alguma acusação eventual
de cometimento de eutanásia, por exemplo. O que não seria eutanásia? Isso não é eutanásia. Eutanásia é quando você tem um propósito de pôr fim à vida, né? Então, fechando aqui, na bioética a gente tem alguns termos. A gente tem essa eutanásia, que é quando a gente pretende o óbito. Nesse caso que eu disse, não há uma pretensão do óbito, há uma pretensão de redução da dor. É uma coisa. Nós temos a distanásia, que é o oposto, que é quando a gente pretende usar toda a tecnologia da medicina, mesmo que seja de forma despropositada. Isso causa um sofrimento terrível, porque a medicina tem que saber a hora de parar. E o momento em que a medicina sabe parar e exerce com a mais bela das clínicas, chama-se ortotanásia, que é a morte no tempo certo, orto certo, thanatos morte, que é justamente saber suspender, manter cuidados paliativos e assistir à evolução natural da doença em respeito àquele ser que sofre. Quando isso é em crianças, realmente dói muito. E eu vejo que o seu livro, ele traz uma beleza, é um romantismo importante, para que a gente, de uma forma doce, faça esse encontro com algo que nos é muito caro e muito difícil, né? Então, eu realmente quero lhe parabenizar e te dizer que é muito importante, sim, a gente fazer essa aproximação com esse tema. É muito importante a gente entender a morte como algo que dói, dói sim, e pronto, por que a gente não pode reconhecer a dor, né? Eu coloquei aqui só para fazer também mais uma alusão em um diálogo com sua fala, você teve uma hora que fez a seguinte pergunta: como é isso de se despedir para sempre, né? Se a gente vai conversar com as crianças ou com a nossa criança interna, a gente não assimila muito essa ideia de que eu posso abraçar alguém, é um abraço quentinho, mas é um abraço do nunca mais, porque eu não vou ter de novo isso. É o meu último abraço. Isso é muito forte, entender isso é muito forte. E para os profissionais de saúde, vivenciar esse momento é muito duro, né? Então, é natural a negativa, mas é muito importante entender que essa negativa precisa também ser melhor trabalhada para que a gente consiga ajudar as pessoas que estão nesse momento de terminando. Esse tal do gerúndio que a gente não sabe quando começa e quando termina, tá? Obrigadíssima, estou aqui à disposição de vocês para a gente conversar um pouquinho mais sobre esse assunto. Eu não sei se Ricardo quer comentar alguma coisa específica em relação às coisas que Camila falou, né? Eu tenho algumas coisas aqui também para falar. Eu só vou trazer mais uma fala do Seu Soares, que eu acho que é o personagem do livro, né? Que é filósofo, que me lembrei quando Camila estava falando sobre o ciclo da vida. E ele diz que a ciência é ensinada de forma errada, né? Porque ela diz que o ser humano nasce, cresce, se reproduz e morre. E ele fala que o que deveria ser ensinado é que a gente nasce, ama, cresce, ama, se reproduz, ama, morre e o amor continua. Então, o amor como isso que permanece, né? E que permite que as pessoas permaneçam conosco depois dessa passagem, né? Não sei se vamos ver se Ricardo quer falar alguma coisa, senão eu vou abrir para as perguntas, né? Eu vejo quem quer se manifestar agora. Letícia, é só para pontuar uma questão que Camila falou. O que eu senti nessas pesquisas em relação a essa coisa do médico não querer falar sobre isso, no livro eu tive esse cuidado do tempo em que as coisas acontecem, né? Ali ele acaba em 2005, 2006, a história do livro. Foi proposital isso porque ali a questão dos cuidados paliativos, até o termo, era uma coisa muito recente, né? Foi ontem, mas ainda assim era muito recente. E o que eu senti na pesquisa é que a própria universidade ela não dava esse espaço para falar sobre a morte, para falar sobre a paliação, sobre os desejos daquele paciente. Então, os médicos que eu pesquisei, que até são de uma geração, né, mais antigas, mais antiga, me deram essas respostas, assim, que eles mesmos não tiveram
esse contato com o saber estar preparado para isso, né? Essa coisa do DPP, né? No meu ninguém morre, tem uma coisa meio do médico ser Deus, né? Ser um santo, de que salva vidas, um herói. Então, só para pontuar isso aí que eu senti nessa questão na pesquisa, né? E interessante que isso fica bem pontuado no livro mesmo, né? Que você está falando de um tempo específico, um tempo passado, e que as coisas hoje podem estar um pouco diferentes, assim. Isso, eu Vemos pela acredito fala que de hoje Camila que um já, pouco. exatamente, já houve uma evolução. Até o termo bioética, de repente, né, acho que não sei de quando ele existe, mas né, acredito que ele tenha ganhado relevância nos últimos anos. Sim. Rita disse que quer fazer um comentário. Rita? Oi, bom dia novamente a todos. Quero agradecer muito a Ricardo, a Camila, pela presença aqui nessa discussão que eu acho que tem muitos desdobramentos possíveis, né? Nós não nem temos como dar conta de tantas questões que se desdobram aí. O livro de Ricardo, acho que a principal qualidade na minha forma de pensar é exatamente essa forma muito bonita mesmo, que ele trata da questão da despedida, essa ênfase ao quanto é possível trabalhar essa despedida, que o personagemzinho parece que vai, na verdade, construindo ao longo de toda a trajetória dele, no sentido daquela despedida que ele não pôde fazer da própria família. Eu li assim como um processo de despedida que ele vai fazendo ao longo do percurso dele, justamente porque essa despedida não é possível, ele não tem a oportunidade de fazê-la no dia realmente do acidente, em que a família toda acaba morrendo ali. E sendo esse processo, né, uma ilustração desse processo de construção da despedida, eu gostei muito que aí várias despedidas de outros personagens foram sendo ali trazidas como, vamos dizer, formas as mais variadas possíveis pelas quais essa despedida pode ser feita, e também de nos fazer pensar se o tempo todo não estamos mesmo aqui nos despedindo, já que a morte é o que está marcado aí o tempo todo, como aquilo que registra essa nossa finitude, no que diz respeito, pelo menos, a essa presença física no mundo. E essas experiências nossas, de qualquer forma, me parecem que são sempre experiências de despedida, já que nenhuma dessas histórias e dessas vivências vão se repetir ao longo da vida. Então, a cada experiência, nós estamos nos despedindo um pouco do que nós vivemos, do caminho que nós percorremos aqui. E aí, acho que tem muitas falas que me chamaram muita atenção, viu, Ricardo, no livro, sobre isso que Camila fala também, né? O que é que a medicina compreende sobre a morte e como quer fazer com que os estudantes que estão se formando entendam o que é esse significado da morte. Então, nós temos aquela frase do amigo de Luísa, né? O sofrimento é o que move a ação do analista, diz ele citando Lacan, né? Mas me parece que essa vertente do sofrimento também
é um dos desdobramentos, né? Porque voltando à questão do sofrimento, a gente tem aí essas três perspectivas: o sofrimento do corpo, o sofrimento disso que vem do mundo externo. Freud fala sobre isso no Mal-Estar da Civilização, apontando, inclusive, essas três fontes de sofrimento que nos abatem a todos. Então, o sofrimento do próprio corpo, o sofrimento desse mundo externo, que às vezes é muito duro e traz uma condição muito árdua de vida para muitas pessoas o tempo todo, né? A passagem pela vida é em si mesmo muito árdua, e o sofrimento na relação com as outras pessoas, que Freud aponta como a maior fonte de sofrimento, sempre a nossa relação com o outro. E aí eu até gostaria de fazer essa pergunta a Ricardo mesmo, se na forma como ele cria as personagens, e ali especialmente o Zinho, tem ali algo que ele está tentando destacar, não tanto desse sofrimento físico, não tanto desse sofrimento, talvez da vida dura, da vida ali com, né, muitas questões, muitas adversidades, mas também, se houve, Ricardo, na sua forma de criar ali a personagem, essa tentativa de justamente ressaltar o quanto essa relação com o outro fica ali para ele afetada desde sempre por essas primeiras experiências dele na infância e como essas perdas se colocam para ele ali, marcando os outros encontros e as outras despedidas que ele tem ali no percurso dele. Mas agradeço muito a oportunidade de ler seu livro. Eu acho um livro fantástico e concordo com Camila. Precisamos trabalhar, né, lá na faculdade esse livro de Ricardo e tantos outros temas que se desdobram do que ele nos oferece aí com esse livro. Obrigado, Rita, pelos generosas palavras. Quanto à questão da personagem de Zinho, aí entra, eu acho que é uma questão um pouco mais, talvez subjetiva, em relação à literatura. Zinho é o antagonista, né? Ele é o personagem que eu inventei. Diferente dos outros, a própria Luísa tem uma, qual é a palavra? Tem uma amiga minha, não é ela, mas tem uma inspiração. Luísa foi inspirada em uma pessoa, que inclusive é uma das pesquisadas. Zinho não tem. Zinho foi uma criação minha. E aí entra uma questão de referência literária. Existe um autor que, inclusive, ele envolve muita medicina e envolve também a bioética. Ele já falava disso já há muitos anos. Noah Gordon. Ele é um americano, os livros dele, o mais famoso é O Físico. Ele tem uma trilogia, né? O Físico, O Xamã e A Escolha de Doutora Cole. O Físico fala da medicina na época medieval, mais ou menos ali. O Xamã já traz a medicina no século XIX, nos Estados Unidos. E A Escolha de Doutora Cole já é uma personagem, já é a primeira que é mulher. Os outros dois personagens principais são homens. O fim da trilogia é uma mulher e ela é médica e advogada. E ela já questiona, esse livro acho que é dos anos 80,
ela já questiona essa coisa dos direitos do médico, do paciente, da ética na medicina. E então esse personagem ele tem essa coisa de, né, que você falou das adversidades, do sofrimento que ele tem. Isso vem de uma influência literária que eu tenho e que eu achei pertinente colocar no livro. Achei pertinente com o enredo do livro, ter esse personagem que sofre várias despedidas no decorrer, né, ali do processo, tanto que ele prefere ficar sozinho o máximo possível, né, sozinho, para ele ficar o máximo possível, ter menos gente possível, porque quanto menos gente ele tem por perto, menos ele vai perder, né, menos ele vai se despedir, que não é uma coisa muito usada, né? Então acho que foi assim, o motivo dele foi essa, né, invenção literária minha. Não sei se respondi sua pergunta. Ô, Ricardo, a propósito de vinho também, você pode falar um pouco sobre essa relação dele com o mar e também a própria presença do mar, né, no livro, e também parece que você também tem uma relação com isso. Você pode trazer um pouquinho os sentidos que o mar vai assumindo nessa história? Buscando isso que eu falei, né, de que Zinho é uma invenção minha, eu pude jogar nele coisas minhas, como essa coisa do mar. Como essa história, o start dela foi, né, na região da Costa do Dendê, como eu falei, né, aquele início ali ele é bem real, eu mantive isso. E ali é uma região de pescadores. E eu sempre tive esse. Eu ia para a praia na minha infância de Itapuã. E ali era comum você ver os pescadores chegando, as jangadas, a puxada de rede. Isso era a gente criança puxava as redes, ajudava os pescadores. Era muito comum e eu sempre tive um fascínio por essa arte, né, de olhar para o mar e ver se tem peixe, se não tem, no olho nu. Eu sempre achei isso mágico. E eu aproveitei também, né? Passei 5 dias com eles, né? Voltando à questão da pesquisa do livro, como eu pesquisei com médicos, com psicólogos, para falar sobre medicina e psicologia, eu fiquei 5 dias numa vila de pescadores para poder falar sobre pescaria, sobre o dia a dia deles, as armadilhas, porque são inúmeras formas de pescar. São infinitas quase. Cada pescador tem uma, e cada região tem uma, cada mar tem uma forma, cada peixe tem uma forma, um anzol, uma isca, são pequenos micro detalhes, né? Eu precisava dessas informações. Então eu fui, passei 5 dias lá nessa vila, que é a vila em que eu falo, né, que é Barra de Serinhaém. E foi interessante porque eu tinha eu tive um cicerone, um cara, eu consegui com contato um local que me recebeu e me apresentou aos outros pescadores, né? Porque pescador ele é solitário e ele é um pouco desconfiado. Então foi um pouco também ali no dia a dia, porque eu perguntava muitas coisas técnicas
qual o tamanho do barco, que horas você sai, que horas você volta, que anzol, linha, que material você usa, o que é que você pega, com quantos quilos você volta numa pescaria boa, né? E aí eles achavam, depois eu fui descobrir, depois de um segundo dia, terceiro dia, o meu, quem estava ali, quem me recebeu, falou, ó, eles estavam achando que você era do IBAMA, algum fiscal, porque as perguntas, eles estavam meio desconfiados. Então foi difícil eu ter essas respostas também. Mas como eu fiquei lá mais dias, eu fui ganhando a confiança. Até que um me levou para a pescaria e tive muitas conversas e consegui as histórias que eu precisava para preencher esse personagem, né, que mora ali, que pesca, que é solitário, que vai pescar de madrugada, né, como ele pesca, o que ele pesca. Foi mais ou menos por aí. Eu tenho mais uma pergunta, se alguém também quiser fazer outras perguntas e comentários, vocês podem ir se inscrevendo aí. Eu vi que você, no Dia da Mulher, no seu Instagram, falou uma coisa muito interessante sobre Luísa precisar ser uma mulher, né? Não me recordo exatamente como que você disse, mas você pode falar um pouco sobre isso? Por que te pareceu mais verossímil ou mais fácil, não sei, que a personagem Luísa fosse uma mulher? Essa envolve duas respostas. A primeira é uma questão técnica. O livro, quando eu comecei, Luísa, a personagem, ela era na terceira pessoa. E Zinho também, os dois eram na terceira pessoa. Então, a narração era ela, né? Ela fez isso, ela pensou isso, ela agiu dessa forma. E eu acabei que o livro teve uma peculiaridade, né? Ele teve um financiamento coletivo, ingenuamente eu prometi ele para março de 2017. Eu fiz o crowdfunding em novembro de 2016, prometendo o livro para março de 2017. Não tinha noção, achei que eu iria ser rápido as pesquisas. E o livro demorou 2 anos, né, de atraso. Então, essa peculiaridade, houve uma pressão, né? E nisso, nessa insegurança minha, de segurança de ser escritor, né? De querer fazer uma coisa boa, eu mandei o texto para um profissional de literatura. E ele fez algumas críticas e ele fez, você escreve crônicas, porque ele sugeriu que eu botasse na primeira pessoa, em vez de ser ela, ser eu, né? E aí eu questionei, mas eu sou homem, né? Sou um autor masculino, Ricardo. Vou escrever eu sendo Luísa, isso não vai ficar inverossímil. Só que no processo eu pensei, não, eu mudei eu pensei, tenho liberdade, o livro é meu, eu escrevo como eu quiser, me aceitei, me dei essa liberdade, e depois eu me convenci, falei, não, vai ficar inverossímil se um homem fizer isso tudo que Luísa faz, né? Eu passei a achar que, até curiosamente, nas pesquisas, eu entrevistei muito mais mulheres do que homens. Eu encontrei muito mais profissionais da área, mulheres, do que homens. Pode ter sido uma coincidência, mas foi o que me foi apresentado no meu percurso de busca. Então eu inverti a lógica, eu passei a achar inverossímil se fosse um homem tendo aquela sensibilidade, tendo aquele olhar sobre avaliação, sobre essa coisa. Obrigada, Ricardo. Luciana disse que quer fazer um comentário, uma pergunta. Luciana, por favor. Oi, gente, bom dia. Eu sou Luciana Arruda, sou assistente social da equipe do NAP.
e queria falar um pouco. Fui eu que coloquei o comentário inicialmente, falando que Ricardo, como um autor, né, independente, nos presenteou com uma obra tão potente. E que bom, né, que a obra saiu da bolha e pôde nos alcançar, porque foi um alcance muito bonito de vivenciar essa leitura, principalmente porque traz, né, essa questão tão delicada, né, que é a questão da terminalidade. E aí eu queria fazer uma pergunta e uma provocação, tanto para Ricardo como para Camila e para todos nós que estamos aqui nesse momento. Na verdade, são duas. A primeira é sobre a questão da escrita. Ricardo já nos explicou, né, o quanto foi necessário pesquisa para escrever e tal, mas assim, não sei se é uma experiência pessoal minha com a escrita, tanto a escrita acadêmica quanto a escrita literária, ela traz para a gente vários desafios, pelo menos para mim, não é uma coisa fácil escrever, né? E aí, Camila, também como escritora aí nesse momento, eu queria saber de vocês que já tiveram essa experiência, quais desafios a escrita traz, né? Ricardo antecipou um pouco de colocações sobre essa pergunta quando disse da previsão, né? Que ele previa uma escrita num tempo e essa escrita trouxe vários desafios aí, só pôde se consolidar num tempo maior. Então, a primeira pergunta é essa: quais desafios traz para o escritor o processo mesmo de escrever, de colocar em palavras histórias, sentimentos, ou até para todo mundo pensar, né, quando a gente faz também a escrita acadêmica, que desafios trazem. A outra pergunta está relacionada a um trecho do livro onde Luísa, quando havia prometido a uma paciente uma cama, eu acho, que ia trazer mais conforto para ela no momento do adoecimento dela, ela acaba adiando um pouco essa entrega dessa cama que ela prometeu, e o livro diz assim, Luísa, como no momento de arrependimento, ela diz, ela pelo menos poderia ter dormido bem nos seus últimos dias, mas eu, displicentemente, acreditava no poder ficar para amanhã, e não podia. E aí eu queria que também quem está aí presente comentasse um pouco no chat, e os autores, os participantes da mesa trouxessem esse comentário da gente mesmo, né? Ali tem um pouco, no livro tem um pouco da terminalidade do outro, mas trazer um pouco para essa reflexão da nossa terminalidade. O que é que a gente, nesse momento de pandemia, nesse momento em que as coisas estão, a terminalidade está tão próxima e a gente está convivendo com essa insegurança, né, de adoecer e do morrer, o que é que a gente não pode deixar para amanhã? Então, um pouco essas reflexões aí que eu queria trazer. Muito obrigado, Ricardo, obrigado pela escrita e obrigado pelo presente do livro, viu? Obrigado, Luciano. Eu que agradeço mais uma vez. Sobre os desafios da escrita, eu acredito que aí também é uma questão um pouco pessoal, cada um tem a sua dificuldade, digamos assim, né? Tem um desafio físico, no meu caso, eu saía de casa às 7 da manhã, chegava em casa 8 da noite e passava o dia fora trabalhando. Aí eu chegava em casa, filhos, até que a casa fosse silenciar, dava umas 10 horas da noite. É a hora que eu tinha para ir para o meu canto e começar a escrever. Era muito difícil, fisicamente, sabe? Cansaço, e aí
isso atrapalha muito. No meu caso, tem, como eu falei antes, né? Eu tinha uma insegurança por estar escrevendo sobre um assunto em que eu não tenho autoridade. Eu não tenho autoridade para falar de cuidados paliativos, eu não tenho autoridade para falar de medicina, nem de psicologia. Não estudei essas coisas. Eu estava pesquisando sobre essas coisas. Então eu tinha essa insegurança. O desafio era esse, né? Romper, terminar essa insegurança que veio esse rompimento veio através das pesquisas, né? E é a coisa do tempo físico mesmo, de ter essa vontade de, mesmo cansado, sentar, tomar uma xícara grande de café. Às vezes tomava café e vinho, ficava uma briga no cérebro entre ir dormir ou continuar escrevendo, e eram madrugadas, né? Tem até, ampliando a resposta, já que talvez aqui tenham pessoas que gostam de escrever, tem um filme que eu recomendo muito, chamado O Mestre dos Gênios, que é um filme que conta a história de um editor, é uma história real, Mark Perkins. Ele é 1920, década de 20 em Nova York. Ele era o editor de Hemingway, editor de Fitzgerald, editor de Tom Wolfe. Por isso que é o Mestre dos Gênios o nome. Ele quem olhava os textos desses escritores e sugeria alterações, sugeria, né? E é muito interessante o livro, o filme, mostra que esses gênios tinham também suas falhas, suas inseguranças, seus desafios na escrita, né? De não conseguir sentar mesmo e olhar para a máquina e ter a máquina de escrever, né? E ter um pânico sobre aquilo. E outra coisa que você falou, de Luísa da Cama, essa é uma história real, né? Me foi contada, e eu quis colocar ela como uma falha da personagem, mostrar que mesmo uma profissional ciente da paliação, ciente da terminalidade, ciente do processo de cuidados paliativos, está ali mergulhada nessa questão, mesmo assim ela ainda teve uma falha, ela ainda achou que poderia ter mais tempo, ela ainda achou que podia ficar para amanhã, e não podia. Então foi proposital, eu quis mostrar, no meu entender, eu quis mostrar que a personagem, apesar de ter uma coisa, né, grandiosa, ela também tinha falhas, também falhou, né, digamos assim. Não sei se respondi, eu acho. Fico sempre nessa dúvida. Bom, talvez a gente nunca responda completamente, né? Assim como Luísa, né? Tem essa falha, mas é isso. Camila, por favor, você quer falar alguma coisa? Oi, quero. Respondendo a pergunta de Luciana, quando ela diz assim, como vivencia o processo de escrita? Olha, Lu, é difícil mesmo, né? Teve um momento, eu até escrevi aqui no chat, teve um momento em que eu estava com uma dificuldade e tal, comecei a pesquisar sobre isso, aí eu encontrei uma frase de Pablo Neruda que diz assim, escrever é fácil, você começa com A maiúscula e termina com um ponto, e no meio você coloca ideias, mas de fácil não tem nada. E aí eu vou ler aqui o que eu escrevi no chat, né, que foi uma das coisas que eu percebo quando eu estou travada na escrita, eu percebo que, na verdade, a minha trava é para aquilo que eu estou pretendendo escrever, como se eu estivesse querendo insistir em algo. Mas o meu corpo está completamente aberto para escrever outras coisas que não aquilo, é quase uma pirraça. E aí eu escrevi o seguinte, em um instante, entre o dever da escrita e a chegada da inspiração, eis que recorro ao imenso mundo ilimitado, procurando pelo óbvio, como se já não soubesse que, assim como o amor, a inspiração da escrita chega requerendo atenção quase dengosa e egoísta. Como o amor, a escrita precisa sentir-se necessária, querida. Então, de alguma maneira, ela nos desdenha antes
de nos alcançar, né? Eu percebo que às vezes eu tenho que pegar no tombo. O primeiro dia que ele não vai, no segundo está chegando e no terceiro eu fluo, aí eu vou longe. E aí eu boto uma música que me empolga, mas também isso vai depender se eu vou fazer uma escrita voltada para algo de uma literatura ou se eu vou fazer uma escrita voltada para uma perspectiva mais técnica. Aquilo que é da técnica do direito médico, que geralmente eu escrevo, aí eu preciso de uma sisudez um pouquinho maior. Mas quando eu vou para algo que eu possa abrir as asas e me libertar para escrever, aí é uma maravilha. E o texto, ele sabe a hora de terminar. Eu acho isso tão interessante, como ele é um ser vivo, assim. Então, é algo que está na gente, mas ele ganha corpo lá fora. Teve uma vez, uma das minhas sessões de análise com uma psicóloga que eu tinha antes, muito querida, ela, eu falei sobre a dificuldade desse processo de parir textos, né? Ela disse para mim o seguinte: Camila, você tem que entender a diferença entre o ser e o fazer. O que você está escrevendo é um fazer, não é você. Então, quando você vai parir para o mundo, vai ser criticado, as pessoas vão falar, e é assim mesmo. E isso não tem que doer em você. Faz parte do seu fazer, que amanhã pode ser outro, né? Então, assim, talvez isso também ajude, porque a gente tem muito medo de se expor, de colocar o nosso eu à prova. E quando a gente percebe que o nosso fazer é diferente do nosso ser, talvez isso dê uma ajudada. Na hora que eu escutei, me ajudou, viu, Lu? Não sei se me ajuda o tempo todo, não, mas naquele momento me ajudou. E tem outra coisa que você perguntou, né? O que, o que a gente não pode deixar para amanhã? Eu acho que a gente não pode deixar para amanhã aquilo que nos causa, sabe aquele riso interno, aquelas cócegas internas, aquela vontade de nos emocionar. Esse tipo de coisa a gente não pode deixar para amanhã, não. E não é nem porque o amanhã talvez não possa existir, mas é porque a gente merece viver isso hoje também, e amanhã, e depois de amanhã, e seguindo. Então, nas pequenas ações. Fernando Pessoa tem uma frase linda que Maria Bethânia eternizou, né, nos DVDs dela, que ela diz assim: felicidade se encontra em horinhas de descuido. Então, eu espero estar a todo tempo descuidada para que a felicidade chegue. E uma frase que meu pai aqui diz para mim, que ele diz que eu levo a vida muito a sério, eu preciso levar a vida menos a sério, para que eu possa encontrar essas horinhas de descuido. Acho que eu estou num momento de descuido, estou feliz por isso. E aí vamos seguindo para que isso seja sempre. Tá bom? Camila, só complementando o que você, já que você faz citações, né? Inclusive a personagem do livro não gosta de citações, ela faz. Mas tem uma de Sartre que é um mantra para mim, né? Porque voltando à questão da escrita, né? O romance, o Tchau, foi um desafio para mim. A minha veia literária, digamos assim, se é que existe, ela é anacrônica, né? São histórias minhas mesmo, é o que eu tenho, o que eu me sinto mais à vontade para escrever. E tem uma frase de Sartre que eu acho que serve para qualquer pessoa que quer escrever, né? Que assim, para uma história banal se tornar uma aventura, basta escrevê-la. Então, eu acredito que todo mundo tem uma boa história, né? Eu acredito que temos bilhões de biografias para serem escritas aí. E é isso. Ricardo, eu fiquei pensando agora a partir disso que você falou, né? E do que você falou antes também, que você tem um outro livro, você fala o tempo todo sobre como você teve muito cuidado na escrita do livro Tchau, porque você não é um profissional da área, porque você estava ali, embora sendo ser humano, e então tratando de questões humanas, mas também lidando com algumas questões muito técnicas, né, de alguma coisa que é fora do seu campo. Mas me corrija assim, se eu estou errada. Você tem um livro anterior que é sobre música, e você também é músico, né? Mas em algum lugar eu vi que você já não se identifica tanto com esse livro anterior. Né? E achei interessante isso, né? Quando você sai desse seu espaço de familiaridade e de conforto, parece que ali você se encontra mais do que nesse outro lugar. Você pode falar um pouco sobre isso? Talvez eu tenha
entendido errado? Eu tenho um livro que eu também fiz no mesmo, com o mesmo, da mesma forma, não tem editora, eu fiz tudo sozinho, assim. Eu tinha um blog em 2005, 2006 até 2009 eu tive um blog. Em 2007, quando eu tinha para ser preciso mesmo, né? Eu tenho esse número preciso. Quando eu tinha 148 crônicas, eu selecionei algumas para publicar esse livro. Fiz outras inéditas e botei no livro. E esse livro são crônicas. Ele não é sobre música. Ele conta uma história que vai de quando eu ganho meu primeiro. Ele começa com a história de quando eu ganho meu primeiro instrumento musical, aos 14 anos, que foi uma bateria, e termina com a crônica de quando eu saio da minha banda, da minha última banda, aos 28, em 2006, quando eu tinha 28 anos. Então, ele percorre esse período, do primeiro instrumento musical ao desistir da música. Né? Eu era bateria, tocava rock, né? Em Salvador, tive bandas. E o livro permeia esse universo de ter banda, né, os perrengues, que é rock em Salvador, né, toda aquela mística e dificuldades e tudo. E histórias, né, de outras pessoas, de outras bandas. E o que eu não me identifico com esse livro mais, não é porque eu não sou mais músico, não é nenhuma é uma questão mais literária, talvez. Tem textos ali que eu escrevi com 20 anos. Eu já não me enxergo mais naquela forma de pensar, naquela forma de agir que está ali no texto. Me constrange um pouco algumas coisas. Então, eu não gostaria de relançar esse livro, digamos assim. Esse livro aqui lancei há 12 anos atrás, sabe? Teria. Agora eu também muitas pessoas me pedem esse livro. O PDF eu mando, né? Eu só não divulgo que ele existe. Mas eu não penso em reimprimi-lo ou divulgá-lo, porque por conta dessa identificação com a escrita mais mesmo, com a forma da escrita que está ali, com as ações, porque são crônicas, são minhas ações, são minhas falas. Talvez, estou falando assim, uma coisa muito pessoal, né? Eu li tem muito tempo também. Acho que a última vez que eu li esse que eu peguei para dar uma folheada tem uns 4 anos atrás. E eu me constrangi bastante folheando ele. Então, por isso que eu tenho esse impedimento assim de republicar. Mas quem me pede, eu mando. Não chega tanto. Obrigada, Ricardo. Camila Miyashiro quer fazer um comentário. Por favor, Camila. Oi, bom dia. Estão me ouvindo? Estou ouvindo. Sim. Eu estou pelo computador e eu acho que a minha câmera não está funcionando, desculpa. Mas se estiverem me ouvindo, eu sempre fico assim um pouco com vergonha, né, de me expor, de falar, mas até pela provocação de Luciana, acho que eu não poderia hoje deixar de agradecer, né, esse momento, agradecer mais uma iniciativa, né? Tá fazendo ruído, é o meu microfone? Para mim, não. Não? Tá, pronto. Essa iniciativa do NAP, né, de ter sido apresentada ao seu livro, Ricardo, que me trouxe, assim, né, vai ser mais um bloco aqui na minha construção, porque, bom, eu sou estudante de medicina,
né? Estou no internato de medicina, e esse momento do internato, como outros, né, tem me trazido, assim, várias experiências, inclusive de sofrimento, né? E na faculdade, eu imagino que tantos outros estudantes, assim, sente falta mesmo, né, desses momentos de discussão na faculdade. Eu acho que os poucos momentos que a gente tem, ainda bem, né, que a gente tem o eixo de ética, que a professora Camila, junto com as outras professoras, né, trazem assuntos importantes para a gente pensar, porque e também, né, o privilégio, eu sinto assim, né, que eu tenho nos momentos, né, junto ao NAP, de pensar essas questões, porque a gente, acho que a gente é colocado na prática, né, mas sem saber lidar bem, né, principalmente com o sofrimento. A morte também, né, mas na minha opinião pessoal, é como lidar com o sofrimento, né, o meu e o das pessoas, e quanto que ver o sofrimento das outras pessoas me faz sofrer também, né, e como não adoecer no meio disso tudo. Enfim, e aí tem um trecho, né, do livro, que assim, me provocou bastante, né, me fez pensar bastante, que é uma citação que Luísa vê no quadro e que está escrito assim: há que fazer medicina, mas sem perder a ternura jamais. E é interessante porque coloca como uma contradição e coloca como se fosse esperado isso, né, na medicina, que a gente vai perder a ternura, mas a gente não pode perder essa ternura. E a gente não pode perder essa sensibilidade, nessa, enfim, mas acho que eu como pessoa, né, e a pessoa e a profissional, eu sei que são a mesma pessoa, né, mas eu acho que eu sempre pensei muito, né, sobre esse assunto por experiências pessoais, e eu sei que todas as pessoas, né, têm suas próprias experiências, e aí como lidar com isso no dia a dia, né, eu tem sido mesmo assim um grande desafio. E esse trecho me faz refletir muito, porque é um dos meus principais medos, né, na minha prática médica futura, que é isso, sabe? Eu não quero ser, né, uma médica que vá se perder nesse caminho, perder essa sensibilidade, perder a minha ternura, mas também não, como eu posso dizer, também não sofrer tanto a ponto de não conseguir mais, né, desenvolver a prática que eu preciso, né, desenvolver. Então, por isso que eu vejo, né, que eu sei que muitos profissionais acabam se endurecendo no meio desse caminho, desenvolvendo, eu acredito, né, um mecanismo para não sofrer, e muitas vezes esse mecanismo é fazendo um bloqueio, né, um distanciamento total desse sofrimento, e porque eu já começo a ver, né, que encontrar, né, esse caminho de sofrer, mas não sofrer tanto, né, a ponto de enfim, de chegar no adoecimento, esse realmente é um grande desafio. Enfim, acho que eu falei um monte de coisa, nem sei se eu consegui desenvolver bem aqui meu raciocínio, mas era mais para fazer esse comentário, porque esse momento, né, e a leitura, realmente tenho certeza, né, que ao longo da minha vida sempre vai marcar e me fazer de mim, né, uma pessoa e uma futura médica melhor. Obrigada. É interessante você falar isso.
essa frase, né? Foi bom você falar, até para eu fazer justiça. Muitas frases e muitos pensamentos não são meus. A minha contribuição foi saber o que usar no livro, né? As coisas que eu ouvi, que eu tive acesso, eu saber escolher o que usar no livro. Talvez seja o meu maior mérito, porque muitos pensamentos que estão ali, muitas frases não são minhas, né? São dos meus pesquisados. E aí, fazer justiça, essa é uma das frases. Essa frase existe, essa frase está numa clínica de hemodiálise, Nefron, o nome, Nefron. Essa frase é de um médico chamado Rui Penalva, e está lá no quadro, só para fazer justiça com a questão. E é isso, a minha contribuição, eu gosto de ouvir isso que você falou, porque muitas vezes no processo de escrita a gente se questiona se isso que está sendo colocado vai emocionar alguém, vai marcar alguém, né? Então, ter essa resposta assim de trechos, alguns trechos marcam uma pessoa, outros trechos marcam outras pessoas, é bastante reconfortante. Eu que agradeço. Agradeço também a Camila, né, que se sentiu à vontade para poder trazer essas reflexões, né? Nosso objetivo é esse mesmo, né? Ser um espaço acolhedor para que as pessoas se sintam à vontade para falar. Acho que esse é um grande desafio, né, Camila? Encontrar esse meio termo aí entre estar sensível ao sentimento do outro, mas não a ponto de se tornar incapaz de fazer o que precisa ser feito, né? de levar à frente a sua prática. A gente aposta muito na arte como um instrumento, né, para ajudar nesse processo, né? E também, claro, na questão do autoconhecimento, né, do processo pessoal, subjetivo também de entrar em contato com essas questões, né? Eu vou fazer uma pontuação aqui e passo para Ricardo e Camila, talvez, se ninguém mais quiser fazer alguma pergunta, fazerem as considerações finais e, se quiserem, comentarem também sobre isso. Na primeira fala no primeiro momento, né, que Ricardo falou, você trouxe muito, Ricardo, essa questão da falta de tempo dos profissionais, né? De parar para conversar com você. E o que eu fiquei pensando foi justamente nessa relação com o tempo e como tem uma incoerência, uma incongruência aí entre o tempo da prática médica, que está sempre marcado por esse tempo da urgência, né? É tudo rápido, é tudo para ontem, é tudo, né, imediato, e o tempo da despedida, que não pode ser um tempo da urgência, que não pode ser um tempo apressado, corrido, né? Então, que precisa da pausa, que precisa do silêncio, que precisa de entrar num outro registro temporal, que não esse da urgência. E aí não sei se essa falta de tempo é também o que deixa as pessoas mais, né, deixa os profissionais menos disponíveis para esses momentos, ou se isso também já é uma forma de defesa, né? Não tenho tempo, estou com pressa, tenho que correr. Mas, de qualquer maneira, é interessante pensar sobre essa relação com o tempo e como são situações que estão colocadas em registros muito diferentes, né, da nossa relação com a temporalidade. Eu vou pedir, então, para vocês comentarem isso, ou falarem, trazerem suas considerações aí finais, para a gente ir encerrando a atividade. Não sei quem quer começar. Bom, Letícia, só Rita. complementando nessa mesma perspectiva e retomando também as frases que Ricardo está aí nos contando, que foram frases que
ele foi colhendo na escuta sensível que ele teve, né, nas entrevistas, no encontro com esses profissionais. Tem lá também um momento em que aparece essa frase que me parece muito interessante. Só essa frase, acho que já seria uma discussão importantíssima, hein, Camila? Também lá no eixo ético-humanístico. Tem um momento assim: médico é para curar. Se não tem mais cura, não é mais com o médico. Só essa frase aí, acho que já dá panos para mangas, como a gente diz, para uma discussão grande aí dentro da medicina. Afinal de contas, a medicina é para curar ou é para cuidar? E, num outro momento lá, aparece, felizmente, uma das possibilidades, eu acho, de respostas que, claro, cada um tem que buscar sempre as suas, mas aparece lá essa frase: precisamos fazer o melhor para o paciente e não para você ou para a sua consciência. Então, o quanto essa vontade tenaz de curar não tem muito mais a ver com as questões não bem ainda resolvidas, trabalhadas, amadurecidas do profissional de saúde, e muito menos tem a ver com o que o paciente realmente precisa. Viu? Mas já vou agradecer desde já, Ricardo, Camila, viu? Foi muito bom escutar vocês e deixar com vocês aí esse fechamento, não é, Letícia? Vocês podendo, se quiserem comentar essas questões ou outras, finalizando esse primeiro encontro. Acredito que lá adiante teremos outros encontros, viu, Ricardo e Camila, em relação a esse livro, que eu acho que tem muita coisa para a gente trabalhar lá na faculdade com os estudantes de medicina e com os professores também do curso de medicina, viu? Obrigada. Não sei se Eu posso... Ricardo... Vai, Camila. Vai, Camila. Eu ia perguntar quem queria começar. Olha, eu achei tão interessante essa fala, porque ela, na verdade, existe um desafio a todo momento, né, desse profissional que, por mais que queira se permitir ver como alguém que cuida, a sociedade só transforma como alguém que é como se só servisse para curar. Veja o tanto que isso é redundante e é cruel, né? É tão importante a gente trabalhar esse tipo de questão, e eu vou colocar aqui o grande exemplo de Camila, que fez agora o comentário. Camila é uma estudante de medicina, eu já disse isso a ela. Ela vai ser uma médica tão querida e cuidadosa. Sorte de todos os pacientes que tiverem Camila como médica. E veja na fala dela a preocupação que ela tem em sempre ter essa perspectiva humanística e não perder. Então, assim, o fato dela se preocupar com isso, isso é muito bonito. Mas o receio de talvez não alcançar expectativas parece ser tão forte que ela chega a não ver a grandiosidade que ela significa. Engraçado que ela é tão pequenininha. Ei, Mila, você é pequenininha, mas é uma mulher tão grande. É uma mulher enorme. Uma aluna maravilhosa. Eu estou realmente com saudade de você, Mila, das conversas nossas depois das aulas. Então, assim, é muito bom entender, assim, de uma vez por todas, e acho que a gente, é nosso papel isso na faculdade de medicina, que existe é cruel mesmo em relação aos médicos, essa ideia de que a capa do Superman não pode ser colocada de lado em nenhum momento, ou o fato de que entender o momento da morte talvez implique no abandono da capa do Superman, quando não é isso, né? Um bom médico é aquele que cuida, é aquele que sabe estar ao lado, que verifica e observa aquela pessoa como um ser, né? E eu me lembrei, depois que eu fiz uma anotação aqui da fala de Ricardo, quando ele disse que ele precisava pesquisar e conversar com médicos para entender, conhecer a doença. E talvez isso tivesse dentro dele como alguém que quer entender e conhecer as dores, né? As dores físicas e as dores psíquicas.
por diversas vezes, entender a mecânica da doença vai nos ajudar, né, a entender essas dores. Mas tem outras dores que, independentemente dessa mecânica, elas vão sempre existir se a gente não souber cuidar. Os nossos estudantes de medicina, eu quero aqui fazer um agradecimento público ao NAP. Eu tenho muita alegria em poder, diante de um aluno que eu vejo que sofre com essas expectativas ou com tantas outras questões, ver eu posso, assim, a oportunidade que eu tenho de dizer assim, você já procurou o NAP? É tão bom a gente poder dizer, fazer essa pergunta, você já procurou o NAP? Porque quando a gente não tinha o NAP, eu não tinha nem como perguntar isso, e a gente vê sempre os alunos sofrendo, isso é muito duro. Então, assim, é uma dádiva, eu quero dizer isso assim muito claramente, é uma dádiva para a Faculdade de Medicina ter o NAP. É uma dádiva para os nossos alunos poderem ter esse acompanhamento precioso e de compreensão da falhabilidade humana, compreensão do sucesso humano também, compreensão das dores, de que não somos pessoas a todo tempo inteiras e que a gente tem, sim, algumas coisinhas sempre a completar, e que bom que nós temos pecinhas a completar. Eu me lembrei tanto que 2 livros que eu gosto muito, um deles fez um sucesso danado também, como o livro de Ricardo Gori também tem um sucesso danado, que foi aquele A Parte que Falta, esqueci agora o nome do autor, mas tem uma blogueira que os meninos acompanham muito, que é Juju, que fez a leitura desse livro, esse livro ficou super famoso, que fala sobre a parte que falta. Nós sempre temos uma parte que falta, e isso é importante, né? Então, é importante a gente perceber que essa completude, ela vem do dia a dia, da compreensão daquilo que nos faz feliz, daquilo que nos mobiliza. Isso! Ou você tem, minha amiga? Ó, Rita mostrando aí. Recomendo, viu? É muito interessante. Maravilhoso. Todo mundo deveria tentar descobrir qual é essa parte que falta. Isso. E você viu o segundo, Rita, que é a parte Encontro Grande O. Ô, mulher, aí! Parece combinado, né, gente? Mas não foi não, viu? Não, eu tenho eles dois, esses livros são tão importantes para mim. Eu fico, assim, impressionada com algumas leituras que parecem só para crianças, mas que ajudam um tantão de adultos, assim, né? Então, pronto, eu quero agradecer, muito obrigada a vocês pelo convite. Ricardo, muito obrigada pela oportunidade de conversar com o autor do livro e entender como é que foi esse processo de escrita, entender, assim, a grandiosidade da sua percepção para você visualizar tudo e fazer essa produção, viu? Então, eu quero te agradecer muito por ter podido conversar com você aqui, agradecer ao pessoal do NAP, agradecer aos alunos e todo mundo que está aqui. Muito obrigada. Então, para finalizar, eu que agradeço de novo. Realmente, para mim, é uma honra estar falando com profissionais, como eu falei, que fazem parte do universo dos personagens. Fico bastante lisonjeado. Para mim, que pesquisou, que viu a dificuldade de médicos em lidar com certas questões, é bastante prazeroso saber que o NAP existe, né? Porque saber que existe uma preocupação nesse sentido, o que Camila falou, o fato dela estar atenta a essa questão da ternura da medicina, já é por si só algo para ser, né, louvado, digamos assim. E só para finalizar, eu queria dizer uma coisa, porque só uma curiosidade, né? Para quem lê o livro, a foto foi feita de verdade, uma foto foi feita de crianças, de irmãos, e 2 anos depois eu voltei lá e entreguei a foto para eles todos estavam lá, ninguém sofreu nenhum acidente. E aí eu fiquei com isso, porque eu já tinha escrito, já tinha a história na cabeça, e eu tenho que voltar lá para devolver essa foto, né, com medo de uma vida imitar arte. E eu voltei lá 2 anos depois, imprimi a foto e entreguei a eles a foto.
Gente, então, né, eu quero agradecer, então, muitíssimo a presença de Ricardo, foi uma grande honra para a gente, né, como Camila disse, ter o autor do livro discutindo aqui com a gente, ainda bem que a própria Rita falou, porque eu já ia te avisar, Ricardo e Camila, quando ela fala assim, isso aí dá muito desdobramento, quer dizer que pode esperar que a gente vai chamar de novo para conversar em outros momentos, né, ainda bem que ela mesma já disse para não parecer intriga, mas eu fico muito feliz com a presença de vocês, com a presença de todos, né? Esse projeto é um projeto que a gente tem gostado muitíssimo de fazer, né? O Arte como Encontro, tanto no formato dos vídeos como das rodas de conversa. E falo para todo mundo assim, que fiquem atentos, então, a essa programação. A gente vai ter outras rodas, né? Com outros temas. E, enfim, quero agradecer muito a todos e até a próxima, né? Valeu, Muito gente. obrigada. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Até Obrigada, logo. viu, pela presença de todos. Até logo. Beijos, Camila. Beijo, tchau. Tchau, Ricardo. Camila, Obrigada. Letícia e todo mundo. Até. Tchau, tchau.